Oi pessoal, vamos continuar então com a nossa série aí de videoaulas. Lembrando que na última aula a gente viu operações bit a bit e vimos basicamente essas operações que vocês estão vendo aí na tela de vocês. O E ou XOR, complemento, deslocamento à esquerda ou à direita. Até aí tudo bem, vocês rodaram os códigos, responderam alguns quiz e vocês devem se perguntar sempre, uma vez dada a teoria, onde eu aplico isso na prática. Bom, antes de a gente ver um exemplo prático, respondam esse quiz só para dar uma relembrada aí. Uma vez respondido, a gente pode continuar. Então, qual que é a aplicação prática que eu vou ter de uma operação bit a bit? Então, imagina um exemplo de comunicação de dados. A gente tem mais ou menos em vários sistemas processamento de hardware meio que distribuído. Então imagina uma coisa bem simples. Eu tenho um hardware onde eu tenho um sensor, sei lá, CMOS, algum sensor óptico que eu preciso então capturar a imagem e passar essa imagem para uma outra estrutura de hardware, microcontrolada, geralmente microprocessada. Muitas vezes nesses hardwares você tem um microcontrolador que faz só essa parte de comunicação. Esse microcontrolador, então nesse exemplo, ele vai precisar pegar a imagem e passar para o outro microprocessador através de algum tipo de barramento de comunicação. Uma coisa que eu preciso verificar: teve algum erro nessa minha comunicação, né? O nosso handshake de protocolo, o tempo foi expirado, por exemplo. Cara, errei na escrita, errei na leitura, não consegui alocar essa memória, por exemplo. Então imagina o processador tendo dificuldades de pegar essa imagem que você acabou de registrar e fazer uma persistência de dados dela, sei lá, seja em memória RAM ou não. E aí você precisa meio que verificar se, né, o teu sistema de comunicação está ok. Então imagina essas flags, né, para que a gente consiga então ver o status dessa nossa comunicação entre esse meu sensor óptico e o meu sistema microprocessado. Então detectei erro na paridade de comunicação, tem alguma coisa do protocolo, tempo expirou, eu estava esperando alguma resposta e não a obtive, né, no tempo específico. Esse pacote de dados está muito grande, ou seja, cara, essa imagem aqui é muito grande, eu não consegui alocar a memória e os erros de escrita e leitura. Então eu tenho que indicar isso, né, na minha comunicação. Como que eu posso fazer? Bom, se você tiver uma aplicação desktop, né, você não tem muita restrição de memória. Então, para cada variável que você vai usar dessas aqui em cima, né, então, por exemplo, ali data to be, tá? Pacote de dados muito grandes, eu posso usar um char, unsigned char, e falar, ok, se esse unsigned char for igual a 200 decimal, eu vou estar indicando que o pacote foi muito grande, tá? Isso em aplicações desktop. Mas se você tem um sistema embarcado, um microcontrolador, você vai estar desperdiçando memória, né? E o microcontrolador, como vocês sabem, ele tem memórias limitadas, né? Então qual que é a ideia? Bom, eu tenho aquelas 7 flags, aquelas 7 sinalizações que eu tenho que passar na comunicação, teria 7 bytes para eu armazenar no meu controlador. Bom, é meio besteira fazer isso, né, num sistema onde eu tenho limitação de memória. E aí a solução é, vamos usar uma variável única, então 1 byte, pode pegar um unsigned int 8, né, e vou chamar ela de commune flag, né, de communication flag, tá? E aí eu trato cada flag daquela como se fosse um bit. E eu trato de forma individual. O que eu faço para fazer isso? Operações bit a bit. Então, observem esta tabela. Do bit 0 ao bit 6, o bit 7 não vai ser usado, não precisa, porque nós temos somente ali 7 status, né, 7 flags que eu quero fazer a comunicação. Então, mapeei do bit 0 a 6 o nome daquelas flags. Erro de paridade, erro de protocolo, timeout, tamanho do pacote muito grande, erro na alocação de memória, erro na escrita, erro na leitura, né, de 0 a 6. Ok. Então, por exemplo, timeout de comunicação. O microprocessador, no nosso exemplo, estava esperando a imagem do microcontrolador que faz a comunicação do sistema óptico com o nosso microprocessador, não enviou o pacote. Você falou, ok, pode enviar que eu vou registrar e vou gravar esse cara, né? Então eu vou setar naquela nossa variável commune flag o bit 2, porque o bit 2 ele está mapeando o terceiro status que eu quero passar, que é o timeout, tempo expirado na comunicação. Então se eu quiser ativar o bit 2,
valores binários estão de 0 a 7 e em hexa ali. Então o segundo bit, o setado, terceiro bit setado, bit 2, vai ser o 04 em hexa. Né? Então pega um exemplo bem simples aqui. Definir o erro de paridade, então parity error ali, 01 hexa. Definiu o erro de protocolo de comunicação, timeout, etc. Então eu estou definindo todos em número hexa. Se vocês observarem o 04 é equivalente a 100. Esse então seria o meu terceiro bit de operação, que estaria sendo representado com o bit 1 na posição do terceiro bit, que me dá o valor 04 em hexadecimal. Isso já ficou complicado, nem eu basicamente entendi o que eu falei. Não tem uma coisa mais fácil de fazer? Tem. Por que a gente não usa um operador de deslocamento? E aí a gente consegue verificar a representação por operador de deslocamento, o bit 7 e o bit 0 é representado. Né? Desloca aquele bit 1, né, 0 vezes. Desloca para a esquerda esse bit 1 uma vez. Desloca para a esquerda o bit 1 duas vezes, 3, 4, 5 posições. E aí você vai completando o nosso tabela ali de representação da nossa variável e atribuição para cada uma delas. Né? Fica muito mais fácil. Ao invés de usar aquele primeiro código onde eu seto ele em hexa, bom, eu coloco ali erro de paridade, protocolo e timeout, eu só falo, cara, desloca um bit, nenhuma posição, ou desloca um bit, uma posição, desloca um bit, duas posições. E eu vou varrendo toda aquela minha variável para que eu tenha essa minha flag representada com o determinado valor. Como que uma vez que eu tenho os bits definidos para os flags, eu tenho como operar, ou seja, setar algum tipo de flag, limpar, ok? Teve algum problema de comunicação, ela foi resolvida, então vou deixar o status como funcionando, né, status 0, ou eu testar. Teve algum erro de memória, teve algum erro de timeout, teve algum erro na escrita. Então basicamente eu tenho três operações, set, clear e test. Tá? Dessas operações em si, se eu tentar fazer uma instrução específica em C para operar cada um bit desse individualmente, eu não vou ter. Tá? Então a ideia é fazer operações bit a bit. Como é mais ou menos feito? Então vamos pegar o set, então ativa, coloca nível 1 para representar aquela flag. Então imagina aquele timeout, tá, que eu tenho que deslocar 2 bits, duas posições para a esquerda e identificar a flag timeout. A nossa variável commune flag, eu declaro ela, set como 0, e como que eu falo assim, cara, deu um problema de timeout, eu vou usar essa minha flag como um flag para, se alguém ler, ele vai identificar, opa, problemas de comunicação, timeout. Bom, eu posso usar um ou, né? E aí eu consigo usar esse ou aqui com o timeout. Tá? Se eu fizer então esse ou de uma variável 00 hexa com uma variável que eu desloco esse bit 1 duas posições, essa commune flag, ao invés de estar com nível 0 não, perdão, valor 0, ela vai estar com o valor 04 em hexa, que é exatamente a operação que ela está fazendo ali no define. Para testar, verifica se é bit 0 ou bit 1, para verificar se tem alguma flag daquela setada na minha comunicação. Como eu posso testar? Bom, eu faço um AND, operação E. Uma vez então setado o protocolo de erro, né, então aquela flag, há um erro no protocolo, eu consigo então fazer um AND naquele if. Né? Então setei, coloquei ou, operação set, e depois eu fiz um AND entre essa minha commune flag e o protocolo de erros. Imagina que do outro lado eu recebi no pacote de dados, eu vou dizer, cara, deixa eu ver que flag que está setado. Se eu fizer um AND e esse cara aqui, por exemplo, for diferente de 0, é que ocorreu então um erro, né, na minha operação. Se for igual a 0, não teve nenhum tipo de erro, posso continuar. E a última operação, clear. Uma vez que tudo esteja ok, eu posso resetar, né? Coloco um bit em nível 0. Para colocar o bit 1 num bit 0, transformar um bit 1 em um bit 0, eu simplesmente faço uma operação sobre o complemento daquele número e eu faço clear dela. Então,
setei aquela flag com um erro de protocolo, acusei ela, e depois, ok, comunicação foi estabelecida. Como que eu reseto aquela communication flag para que eu faça a indicação de que não tem nenhum erro na minha comunicação? Bom, faço uma operação de complemento em cima daquele erro e faço um AND em cima. Bom, eu posso então usar isso toda vez que eu fizer a minha comunicação. Eu entro a meu sistema controlado em um microprocessado, nesse exemplo que a gente deu de comunicação de pacotes de imagem, né, sensores ópticos. Bom, então, já que eu estou usando várias vezes, por que eu não deixo mais claro no meu código? Vamos usar macros, como a gente estudou nas últimas aulas. Então, eu defini as minhas 3 macros de operação: set, clear, test, bit, para passar, né, os valores, aquele F de flag e o bit que eu quero setar. E aí eu faço para o set a operação de OR, para o clear a operação de complemento e AND, e para o test a operação de AND. Verifico então, uso minhas flags, e aí ao invés de eu fazer um OR em cima, bom, basicamente eu posso, set bit communication flag, deu algum tipo de erro de protocolo. Corrigimos o erro de protocolo, a comunicação foi restabelecida, vamos zerar a flag. Então dá o clear bit em cima com aquele protocolo de erro que eu quero limpar. E aí você consegue ter um código mais claro de interpretação e mais simples, né, para o próprio operador, né, o próprio desenvolvedor utilizar, né? A ideia é essa. Vou colocar esse exemplo, está lá no Moodle, tá? A gente consegue testar ele aqui agora. Opa, errei a tela aqui. Então o código do professor Fernando Pacheco aqui. As nossas macros: set bit, clear bit, test bit. Definição dos erros, tá? Posso ter chamado de outro tipo de variável, né? Mas os defines aqui que a gente tinha setado ali nos slides da aula de 0 a 6. Bom, então imagina que eu vou tentar simular a comunicação, né? Variável, né? Seleção da variável em 0, que o min flag vai ser o nome da nossa variável, tá? E aí a visualização que a gente vai ter dela vai ser sempre em Excel para a gente conseguir ver. Bom, você tem 0. Imagina que eu estou fazendo handshake de comunicação entre os meus sistemas microcontrolado e microprocessado. Fui tentar passar uma imagem então que eu capturei lá no meu sisteminha lá de hardware, fui passar por microprocessador, perdão, e aí deu algum tipo de erro. Ok, vou pegar, dar um set bit, então simulação, command flag, vou setar, cara, erro no protocolo, que está definido ali como 1. Né? Eu seto aquele cara e printo. Bom, vou verificar se tem alguma sinalização de erro, como eu faço, né, no meu sistema controlado. Bom, test bit, cara, teve erro de comunicação? Teve. Bom, então coloquei só um print aqui dizendo, cara, verificou que aconteceu um erro de protocolo. Você vai ter linhas de código para tentar eliminar esse erro. Uma vez então que a comunicação foi restabelecida, eu consegui mandar aquela imagem para o microprocessador, você acaba tendo então que simular a recuperação, né? Nesse nosso exemplo aqui, eu dou um clear bit em cima, né? E aí eu limpo então, bom, tá tudo ok, vou dar um clear em cima daquele meu protocolo de erro e vou seguindo, né, com a minha comunicação. Toda vez que der algum problema, eu seto ali a minha flag, testo para ver se foi setado ou não, para ver se o problema ainda persiste. Uma vez eliminado o problema, eu dou um clear em cima dela, né? E essas definições todas em macros aqui em cima, porque a gente está fazendo a operação bit a bit através de macros. Vamos só rodar isso aqui rapidinho para que vocês visualizem. Então, eu tinha inicializado a variável em 0, ok, 0, 0. Simulei um erro de protocolo, ok, deu algum tipo de problema, né? Dei um set bit para aquele meu protocol error, né? Então, se eu dei um set bit para esse meu protocol error, ele colocou um bit, deslocou para a esquerda. Um bit deslocado para a esquerda, com o nível do bit 1, vai ser o 2 em X. Simulou, verificou então o meu test bit, ok, vamos ver se deu algum problema. Sim, deu algum problema, né? Então verifiquei que ocorreu um erro de protocolo, então ele chamou essa macro aqui e o resultado da macro passou a condição para eu entrar dentro desse if, e depois que uma vez eu tenha solucionado esse erro de protocolo, eu simplesmente zero a minha flag, né? Eu dou um clear bit em cima
dessa minha community flag com protocol error. Uma vez que eu zerei essa minha flag, passei o protocol error aqui, eu consegui então fazer com que a minha variável de simulação em hexa fosse zerada, né? O meu community flag, né? Então esse cara está zerado.